Chegamos no dia em que o mundo olha atento para a ciência. Um laboratório americano anuncia que os testes com humanos de uma vacina contra a Covid-19 tiveram 100% de imunidade. São 118 estudos em andamento e um deles é o da vacina do INCOR de São Paulo, que começa a ser testada em animais esta semana. A máscara contra a epidemia emite o sinal luminoso quando detecta o coronavírus. Quase 1.000 mortos por dia e o Brasil está entre os países mais atingidos pela Covid-19. Os governadores tomam medidas para conter a doença, mas a adesão ao isolamento não para de cair. Quem são essas pessoas que zombam da morte nos protestos a favor do presidente Bolsonaro? Ontem em Brasília, eles chegaram a carregar um caixão e imitaram um meme que viralizou nas redes. Negação é doença ou falta de caráter? Pois acredite, tem gente que diz que as imagens da Baía de Guanabara com as águas limpas são inventadas pela imprensa. Eu sou Guto Abranches e o ClickTube News, edição 55, está no ar. A ciência e o conhecimento são as principais armas da humanidade contra a intolerância, contra o ódio, contra tanta coisa que está por aí. Por essas e por outras que não dá mais para a gente admitir que mensagens de grupo de WhatsApp, por exemplo, substituam o que dizem os médicos, o que diz a ciência. Não dá para admitir que a cloroquina ou até remédio contra piolho vire fórmula milagrosa contra a coronavírus, por exemplo. Não há comprovação. Não há. Ponto final. Precisamos valorizar a produção da ciência, a produção científica. A boa notícia neste sentido veio dos Estados Unidos, que é o país com maior número de casos e também de mortes de coronavírus até agora. A empresa americana de biotecnologia Moderna disse hoje que testou uma vacina contra o coronavírus em 8 voluntários e todos ficaram imunes à doença. Foi a primeira vez que testes em humanos foram feitos e os resultados são animadores, segundo os especialistas. É uma esperança para o mundo que vê aumentar as chances de termos uma vacina ainda este ano, como disse o presidente Trump na semana passada. A vacina da empresa americana é uma das 118 que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. 10 delas já na fase de exames clínicos. O Instituto do Coração de São Paulo, aqui no Brasil, também trabalha no desenvolvimento de uma vacina brasileira que começa a ser testada em animais ainda esta semana. Além disso, grupos de medicamentos continuam sendo avaliados, mas nenhum deles, inclusive a hidroxicloroquina, foram aprovados pelas unidades sanitárias mundiais. No Brasil, o governo trabalha para mudar o protocolo e permitir o uso da cloroquina no estágio inicial da doença, mesmo sem a concordância dos cientistas. O problema é que, mais uma vez, o comportamento do presidente Bolsonaro, quando ele decide trazer para si a defesa do uso de um medicamento sem respaldo científico, que é o caso agora da cloroquina, com isso ele estimula a rede de informações, rede qualquer, a rede que está por aí, a rede do ouvir dizer que estimula também que as pessoas procedam à automedicação. Isso pode causar sérios riscos na saúde da população e não apenas tratando no caso da Covid-19, né? Essa onda de boatos e notícias falsas acaba ganhando eco nas redes sociais, onde remédios, veja isso, onde remédios para vermes e até para tratar piolho, de repente, se tornam fórmulas milagrosas contra a pandemia. Será possível? Uma outra novidade reforça a prevenção contra a Covid. O MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido no mundo inteiro, respeitado no mundo inteiro, e a Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma máscara de proteção que será capaz de detectar se a pessoa está infectada com o novo coronavírus. Sempre que o indivíduo tossir, usando evidentemente a máscara, sempre que ele tossir ou espirrar, vai acender uma luzinha fluorescente. E essa luzinha vai ajudar a identificar que a pessoa é portadora do vírus, né? Ou que pelo menos tem sinais da doença. Para os cientistas, isso poderá ajudar a sanar o grave problema
que é o da falta de testes em escala suficiente e tornar mais rápida a detecção da Covid. Enquanto a ciência se debruça na busca de uma cura, de uma vacina, é preciso seguir as recomendações médicas para conter o avanço do número de casos. Até aí, pior é que nem todo mundo segue, né? Mas enfim, São Paulo, que é o estado mais atingido pela doença, voltou hoje a ter o rodízio de carros tradicional e estuda antecipar feriados para aumentar a adesão ao isolamento. No Rio, é comum ver cenas como essa, de aglomerações, especialmente no subúrbio e na Baixada Fluminense. A falta de cuidado com a doença pode explicar porque é bem provável que a gente tenha um pico estendido de coronavírus no Brasil. Pior é que essa queda de braço do governo federal com os estados traz ainda mais prejuízos também para a economia. Ontem, mais uma prova da insensatez durante as manifestações de apoio ao presidente pelo fim da quarentena. No meio da manifestação, um grupo dançava com um caixão numa alusão às vítimas da pandemia. Nas ruas de Brasília, criminosos pediam o fechamento dos poderes e intervenção militar. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, estava ao lado dos manifestantes. Talvez numa tentativa de conter a queda dos índices de popularidade e buscar apoio no momento em que, mais uma vez, enfrenta denúncias por supostamente tentar interferir em investigações que poderiam chegar até a família dele. O empresário Paulo Marinho está recebendo proteção especial da Polícia do Rio depois de denunciar as relações escusas do senador Flávio Bolsonaro com o esquema de rachadinha quando era deputado no Rio de Janeiro. O empresário afirmou que vai apresentar provas de que o atual senador vazou informações da Polícia Federal para evitar a prisão de aliados e atuou para impedir que a notícia prejudicasse a candidatura do pai no segundo turno das eleições presidenciais. Mas o dia também teve boas notícias. A gente vai começar pela economia, com a reação das bolsas e queda do dólar, com o nosso comentarista André Boldon. Diga, André. Boa noite, Guto. O mercado de câmbio hoje respirou um pouco aliviado. O dólar cedeu e fechou a R$ 5,72. Isso depois da semana passada ter disparado e encostado na barreira dos R$ 6. As notícias são positivas dos Estados Unidos. Foi isso que influenciou a queda. Primeiro, o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, que já está sendo testada em humanos. As perspectivas são boas e começa a se ver uma luz no fim do túnel para combater a pandemia. E depois a declaração do presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, dizendo que a instituição tem bala na agulha para bancar uma recuperação econômica a partir do segundo semestre. Que os números desse primeiro semestre vão ser tenebrosos, mas que há condições reais da economia se recuperar a partir do segundo semestre desse ano. Aqui a gente está em compasso de espera. A preocupação maior não é nem mais em relação à recessão. É o que esse governo vai fazer para a gente sair da recessão. Porque é dada, não tem como fugir disso. Vamos aguardar os desdobramentos, vamos ver o que a equipe econômica começa a traçar com mais firmeza em relação aos rumos que a gente vai tomar na economia do país. Outra boa notícia, essa vem do meio ambiente e olha, bem que estava precisando. O nível de desmatamento na Amazônia em abril foi o mais baixo dos últimos 10 anos. Olha, para mim, juro que além de ser notícia, é uma surpresa, porque do jeito que a coisa vinha. E a natureza sabe agradecer quando não é agredida. Olha só mais uma imagem da Baía de Guanabara que circulou hoje pelas redes sociais. Caraca, acredite quem quiser, essa é a água da enseada de Botafogo, em frente ao Praia Shopping. Quem diria um dia ver essa água transparente como ela corre aqui. Meu Deus do céu, olha. Tá aí uma dica para o carioca aproveitar uma praia que, por causa da poluição, está sempre fora do roteiro dos banhistas. Ninguém pensa ali naquele trechinho. Para aproveitar esse mar de Caribe logo na porta de casa, eu, por exemplo, não vejo a hora de sair pela rua, aproveitar a vida, mas enfim, não é o momento. O momento é de cuidado, de ficar em casa. Isso tudo porque, afinal, a gente vive um momento que pensar em bem-estar é fundamental, pensar tudo bem, agora cuidar mais ainda.
Hoje, mais do que nunca, a preocupação com a saúde e em como nos proteger, mantendo nossa imunidade em alta, é importantíssima. Um forte aliado para a imunidade é a arginina. Para quem não sabe, a arginina é um aminoácido que estimula a produção das células de defesa, funcionando como um reforço na imunidade. Ela também atua combatendo a fadiga física e mental, reativando a energia e a disposição. Apesar de a arginina ser produzida pelo corpo, a ingestão deste aminoácido via alimentação e suplementação é muito importante. Para isso, conte sempre com ele. Reforgan, que é uma suplementação de arginina, exatamente do ponto que a gente estava falando. Reforgan é o seu reforço de todo dia. Pois é, agora 8h14, essa etapa do nosso ClickTube News 55, a partir de agora, ao vivo. A gente está recebendo uma ClickTuber queridíssima para nós, vocês já vão saber quem é. Estou querendo relacionar aqui de cara algumas pessoas que já estão com a gente. O Mingo Manoc, está aqui também a Regina Célia Silva, a minha prima, que está sempre com a gente. Um beijo grande para você, minha irmãzinha. Tem mais gente querida aqui que ao longo da nossa transmissão eu vou mostrando para vocês. Está aí a Luísa, querida, a nossa ClickTuber de hoje, a nossa convidada para a live do ClickTube News, edição 55. Ela que luta justamente por uma vida mais saudável, uma relação harmoniosa das pessoas com a natureza, das pessoas com as pessoas. Então, seja muitíssimo bem-vinda, dona Luísa Sarmento, e é a nossa companheira aqui da plataforma ClickTube, ela que é do canal Mais Orgânica. É só você entrar lá que você vai ver e conhecer mais o trabalho da Luísa, que eu começo a explorar no melhor sentido a partir de agora. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Guto? Boa noite, pessoal que está assistindo o ClickTube aí em casa. Boa noite para você também. Olha aqui, eu estava falando que tem gente querida com a gente, Jorge Vidor, meu grande parceiro, Gilberto Manioto, que é meu irmão, tão querido, Giba, um beijo, Didi Azevedo, professor Luiz Roberto Cunha, sempre uma honra, a gente trabalha para chegar a todos vocês e muito mais. Luísa, eu estava lembrando, depois quero até que você conte para nós, dentro daquilo que você achar bacana, de algumas semanas atrás, vamos dizer assim, você ensinando o pessoal a fazer as máscaras, já por conta da pandemia, né? Já estava faltando máscara, aquela coisa, e você veio para ensinar a fazer. E eu me lembro bem da sua expressão, a expressão do seu rosto, você pedia calma, porque, né, era uma coisa, a chegada da pandemia, assim, uma doença tão desconhecida, ainda permanece muito desconhecida, mas alguma coisa a gente já aprendeu, ou alguma coisa já mudou de lá para cá. O que é que você me diria que já mudou? Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente vai pegando, né? Por exemplo, a gente aprendeu como sair de casa, como colocar uma máscara, como tirar uma máscara, como lavar as mãos, como dar um banho no seu saco de batata palha, por exemplo. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. Aprendi, por exemplo, a fazer máscara descartável, a fazer máscara de pano, a organizar a entrada do meu apartamento. Que mais? Nossa, são tantas coisas em tão pouco tempo, né? Aproveitar melhor o tempo que a gente tem, valorizar as relações humanas. Aqui no meu condomínio a gente tem descoberto coisas ótimas no relacionamento entre as pessoas, enfim. Acho que era muito nesse sentido aí que eu queria te perguntar. O que é que você acha que já mudou na cabeça e no comportamento das pessoas? Eu vou te perguntar isso, mas não posso deixar passar por causa da imagem que nós mostramos há pouco da água da Baía da Guanabara, em frente ao Pão de Açúcar, uma coisa. Já tinha visto aquilo? Nunca. Em 30 e alguns anos de vida, morando no Rio de Janeiro, nunca vi essa cena e fico surpresa, porque assim a gente consegue entender a dimensão do impacto da nosso processo civilizatório, né? Então, com pouquíssimo tempo, a natureza consegue dar uma resposta absolutamente surpreendente, o que para mim é um grande sinal de que se a gente realmente caminhar e se esforçar para mudar a forma de lidar com a nossa produção, com as nossas relações, a forma como a gente se relaciona com a natureza, a gente pode ter bons resultados em menos tempo. Até porque a pandemia, ela também é um produto
do aquecimento global, dos problemas ambientais. Quanto mais desequilíbrio, mais doenças irão surgir também. Agora, Luísa, você estava falando, né, eu sei, eu acho que a praga somos nós, sinto muito. A espécie humana realmente não Mas colabora. eu acredito, Guto, eu acredito na gente, sabia? Não, a gente faz coisas fantásticas. Eu sou total otimista. Agora, caramba, a gente tem horas que parece que só quem está sobrando somos nós, né? Não, Por favor, até tartaruga reaparece, né, no Rio de Janeiro, caramba. É só 15 dias depois de parar de impactar tanto, as coisas mudam de configuração. Mas você estava falando da mentalidade, acho que passa muito por aí. Da mentalidade, do nível de consciência e até do nível de desejo das pessoas de conviverem melhor umas com as outras. Uhum. Eu queria que você contasse a experiência do seu condomínio, que eu conheço um pouquinho, porque afinal de contas fiz a lição de casa, a nossa produção me disponibilizou aqui alguma coisa, mas eu queria que você falasse mais dedicadamente sobre isso. Vocês acabaram se reconhecendo? Se é que muito louco isso que está acontecendo aqui, viu, Guto? Eu espero que seja uma coisa que esteja se desdobrando por aí afora também. A gente tinha aqui no meu condomínio uma experiência não muito boa de relacionamento que se apresentava muito nas reuniões de condomínio, né? Então as pessoas só se encontravam nessas reuniões. E aqui também a gente tem uma característica curiosa, que as pessoas participam da reunião de condomínio, que também é raro, né? Mas participavam de uma forma muito belicosa, assim, todo mundo chegava muito armado querendo brigar, já para discutir questões que foram ficando pelo caminho com muitos ruídos. É uma briga de vaga na garagem, é um conflito de barulho, é um pinga-pinga de ar-condicionado, enfim. Aqueles conflitos que a gente conhece de condomínio. E aí, o meu condomínio aqui no Rio, ele tem uma característica diferente, que já é um condomínio mais sustentável, digamos assim. Então, todos os apartamentos de primeiro andar têm um jardim, a cobertura tem a sua área externa e uma parte do condomínio também tem casas. Só a única parte do condomínio que não tem área externa são os apartamentos de segundo andar, né? São prédiozinhos baixos. Então, as pessoas de segundo andar começaram a apresentar muitos problemas por conta do confinamento. E aí eles começaram a relatar que queriam poder usufruir das áreas comuns, poder pegar um sol na piscina e tal. E aí isso virou um debate, e aí criou-se um grupo no WhatsApp para discutir isso. Eu sei que, assim, debateu-se muito, quase saiu um furdunço ali no meio, mas a gente teve, no final, um mandato do prefeito dizendo que não podia e ponto final, assunto encerrado. O lance é que a gente começou a pensar em formas de como que a gente podia se ajudar a passar por essa pandemia de uma forma mais leve. Então, as pessoas começaram a terem mais boa vontade no relacionamento umas com as outras. Isso foi de cara uma coisa que a gente percebeu. E depois começaram a surgir várias pequenas iniciativas. Por exemplo, eu fiz a proposta no grupo, num condomínio você tem profissionais de todas as áreas, né? Tem gente que sabe coisas completamente diferentes. Então a gente criou uma tabela de palestras e workshops. E aí, cada hora, um escolhe um horário e dá uma aula. Então, assim, eu comecei a dar aula de origami para as crianças aqui do condomínio. Comecei a ensinar a fazer máscara. Comecei a ensinar a fazer crochê. E aprendi a organizar coisas. Aprendi também pessoas que ensinam a fazer bijuteria. Então, a gente tem uma personal trainer no condomínio que está dando aula também. Então, um monte de gente começou a se movimentar para oferecer os seus conhecimentos. E dessa forma, as pessoas estão ficando mais amigas. Fora isso, nasceram 2 negócios já aqui dentro, que funcionam exclusivamente dentro do condomínio. Então, um morador que tinha um restaurante, né, ou tinha um food truck, começou a cozinhar só para os moradores do condomínio, a preços super baratos, então está sendo ótimo para eles e para nós. E uma outra moradora que está fazendo pequenos bolinhos. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é terrível, porque os bolinhos dela são maravilhosos também. Fora isso, também tem outras coisas. Vai sair uma horta comunitária dentro do meu condomínio.
A gente está organizando já os times da pelada para quando acabar a quarentena já ter um time formado. Enfim, as pessoas estão se movimentando, querendo armar uma festinha de confraternização assim que puder. Então está tendo uma movimentação muito legal no condomínio e as pessoas estão mudando a forma como elas se relacionavam, que está sendo maravilhoso. Luísa, vocês estavam vivendo em confinamento, Luísa. Estamos. Antes. Ah, sim. O confinamento do coração, né? Da alma. Estava fechada. Agora liberou. Verdade. É engraçado, né? Engraçado imaginar alguém que do outro lado da porta, que fica de frente para a sua, que você não sabe qual é o rosto, você não sabe como diz bom dia, que você... Eu sou de São Paulo, todo mundo aqui no nosso canal sabe disso, e eu moro no Rio já tem um pouquinho de tempo. Mas a maior parte da minha vida, principalmente em São Paulo, que ainda permitia isso mais do que no Rio, a maior parte da minha vida eu morei em casa mesmo, né? Não, sem ser apartamento. Então, somente muito pouco antes de decidir vir para o Rio é que eu comecei a morar em apartamento. E eu tinha, à época, lá se vão alguns poucos anos, e tem um pouco disso até hoje, uma reação muito estranha na hora de pegar o elevador, porque eu ainda acho esquisito ter que entrar no elevador, de repente tem alguém lá dentro. E eu preciso dizer bom dia para essa pessoa. Porque em casa você não tem isso, né? Você sai da porta para fora. Eu acho que a gente está... Essa história da Covid-19 está levando a gente a querer se gostar mais. Tem muita reação ainda, porque tem muito medo na história, né? Tem muito medo no ambiente e tal. Mas o coração das pessoas, aparentemente, aos pouquinhos, é só ter uma frestinha que a gente mete o pé na porta. Que a gente... É verdade. E sabe, Guto, acho que tem um pouco de falta de conhecimento das pessoas sobre a sustentabilidade, né? Quando as pessoas falam de sustentabilidade, elas pensam assim em árvore, em reciclagem, pensam logo no óbvio, no caminho óbvio, né, do que seria a sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, ela tem um viés econômico, ela tem um viés social. Então, isso da gente aprender a se relacionar em sociedade, da gente aprender a viver em comunidade, é também sustentabilidade, e é também sustentabilidade econômica. Porque a gente está vivendo uma grande crise, não só de saúde, mas também uma crise econômica, e quando a gente faz o dinheiro circular dentro do tecido social das pessoas próximas da gente, a gente acumula a riqueza onde a gente está. E acumulando a riqueza onde a gente está, a gente tem mais segurança também. Então, isso cria uma série de microseguranças e de empoderamento entre as pessoas. E a gente criou aqui, por exemplo, um combinado da gente prestigiar os negócios dos vizinhos. Então, surgiu também um grupo de trocas, doações e empréstimos. As pessoas estão emprestando coisas umas para as outras, estão doando, fazendo limpeza de armário. Alguém quer? Sobrou um negócio aqui. Então, assim, isso é muito legal porque, primeiro, você diminui a necessidade do uso da troca da moeda, do dinheiro. E quando você troca o dinheiro, você faz com que o dinheiro não fuja do seu ambiente. Você não empobrece o ambiente. Você faz com que o dinheiro regue e venha nutrir as pessoas que estão ali no seu entorno e em algum momento ele acaba voltando para você. Então isso também é sustentabilidade. Acho que é muito legal a gente poder estar aprendendo isso agora na prática, né? E você, Luísa, do que é que você está sentindo mais falta pessoalmente? Alguma coisa que você não esteja fazendo, que só mesmo botando o pé na rua para fazer, que você está sentindo aquela falta, está esperando acabar a pandemia para poder fazer? Do colinho da minha mãe. Estou sentindo falta da mami. Aí você já pelou, né, poxa? Aí... Morrendo de saudade da minha mãe, morrendo de vontade de tomar uma cerveja com meus amigos. Mas, Guto, sinceramente, assim, se não fosse um momento de tamanha dor e tamanho problema generalizado no nosso país, eu posso te dizer que não está sendo um momento ruim para mim, assim. Eu estou gostando desse momento, eu comecei a curtir esse momento. Claro, o início foi muito difícil, mas agora está sendo muito bom porque eu estou mergulhando nos meus hobbies, nas minhas leituras, nas coisas que eu gosto de fazer. Então, acho que está sendo uma oportunidade muito boa de me conhecer também. Eu acho que quando a gente embarca nesse caminho e para de ficar resistindo muito, né, a essa quarentena, a gente pode descobrir coisas muito legais a respeito da gente mesmo. Que a gente não tinha tempo, né?
Conta pra gente, assim, resumidinho, claro, que eu sei que há milhões e milhões de detalhes, mas como é que você veio parar, não no Mais Orgânica, o seu canal apenas, mas neste ambiente do Mais Orgânica, do bem-estar, da sustentabilidade, da vida saudável? Como é que isso aconteceu na sua vida? Eu visitei o lixão de Gramacho, né? E isso foi para mim o maior choque que eu já vivi na minha vida, porque é muito próximo da gente e, ao mesmo tempo, quando você está lá, parece que você está em outro planeta, assim. Parece que a Terra acabou e virou, assim, só escombro, apocalipse. E quando eu cheguei lá, e a primeira cena que eu vi foi uma menina muito novinha, ela devia ter 3 anos, só de fralda, no meio do lixo, brigando com um porco e um urubu por uma comida. Aquilo foi talvez a coisa mais impactante que eu já vi, assim. E aí eu fui lá com uma amiga que fazia trabalho social e tal, fui acompanhando ela, e no final essa menina que eu vi na primeira cena, ela me pediu para vir morar na minha casa. E eu fiquei naquela situação que você fica, bom, mas não posso fazer isso. Ela tem mãe, ela tinha 23 irmãos, essa menina. E todos moravam ali no lixão. E isso para mim foi muito difícil, porque eu passei 2 semanas assim, sem dormir direito, pensando nela. Cada vez que eu jogava alguma coisa fora, eu lembrava que aquilo que eu estava jogando não era fora, ia encontrar com ela naquela realidade. Então isso me marcou muito. E aí eu comecei a me perguntar o que eu poderia fazer, já que eu não podia trazer essa menina para minha vida, o que eu podia fazer para minimizar o impacto, né? Que fosse o mínimo que eu podia fazer. E aí eu comecei a procurar informações sobre reciclagem e me dei conta de que a informação era completamente dispersa, que era muito maior do que eu imaginava, que tinham muito mais detalhes sobre os materiais, sobre a segregação dos materiais, e que não tinham uma fonte que centralizasse tudo isso. E eu acho que esse meu despertar, ele veio com uma leva de várias outras pessoas ao mesmo tempo. Então, vários jornalistas, várias pessoas ativistas começaram a entender que estava faltando esse lugar começou a ser preenchido. Então, tem toda uma geração que surgiu junto com o Mais Orgânica, tem o Menos um Lixo, tem o Por Favor Menos Lixo, enfim, tem vários grupos hoje que estão nessa pegada já na educação para consumo consciente e sustentabilidade nas redes sociais, porque entenderam que tinha um buraco. E eu, como jornalista, estava procurando informação, via que a informação estava difusa, não tinha um lugar onde se falava claramente o que deveria ser feito. Eu falei, bom, cabe a mim, então, fazer esse papel, né? E abracei essa causa do consumo consciente e percebi que era muito mais amplo do que eu podia imaginar e que a melhor forma da gente ir compreendendo esses múltiplos desdobramentos da sustentabilidade é a gente se aliançando, fazendo pares, colaborando com outras pessoas. E daí surge um outro projeto que está nascendo agora também dentro do ClickTube, que é o Colabora Mundo, que eu tenho parceria com a Alice Moura, que também é jornalista, onde a gente investiga esses universos da colaboração, da inovação e da sustentabilidade. Tem um quesinho de empatia em tudo isso aí, não tem, dona Luísa? Ah, tem que ter, né, Guto? Porque se a gente não tiver um pouquinho de empatia, a gente... Primeiro que a gente não consegue modificar o mundo, nem a gente mesmo, né? A gente primeiro tem que olhar, reconhecer nossos privilégios. Uma vez que a gente reconheceu nossos privilégios, a gente consegue identificar que o outro precisa daquilo também. E aí, a partir daí, começa uma grande revolução, que é tudo a partir dessa sementinha da empatia, né? Se não tiver esse exercício, a gente não chega lá. Mas eu acredito que, como uma pessoa otimista, nós somos, né, Guto? Eu acho que essa doença, ela vem para nos trazer a saúde, né? E aí eu trago um pouco do meu olhar como budista, né? O budismo diz que toda saúde vem pedindo, toda doença vem pedindo a saúde. Então eu acho que Covid vem trazendo uma série de sinais, de alertas, de respostas para a gente, mostrando quão doente está a nossa civilização mesmo, né? E a gente precisa mudar. E a gente vai mudar, eu não tenho dúvida disso. Olha, está com a gente também o Zé Roberto Tink, o Celso Bandarra, outras pessoas mis.
Eu quero agradecer demais a Luísa Sarmento. Esteja sempre com a gente aqui na plataforma ClickTube, aqui no ClickTube News. A casa é sua, venha sempre, apareça, conte uma história, mande uma foto, um vídeo de uma água limpinha em frente ao Pão de Açúcar. Mais dicas. Quer deixar uma dica aí daquelas suas bacanas? Tem alguma assim de bate-pronto para a gente fechar? Tenho. Então essa dica, na verdade, eu pesquei do laboratório da UFRJ de pesquisa, né? Eles postaram um vídeo e tem a ver com o lance da máscara que eu já ensinei, Guto. Para você saber se a sua máscara funciona bem mesmo ou não, se ela está te dando proteção suficiente, você acende um isqueiro ou um fósforo, claro, né? Com alguma segurança, assim, e tenta soprar, tenta apagar. Se você apagar com muita facilidade, é porque a sua máscara está muito permeável, está muito fácil. Então, assim, você pode criar outras camadas colocando o filtro de café dentro do tecido da sua máscara. Essa máscara que eu ensino a fazer, eu fiquei muito surpresa, porque depois que eu vi esse vídeo, eu percebi o quão eficiente ela é. Ela realmente é muito eficiente. Então, fico feliz e tranquila de passar esse conhecimento adiante e dizer para as pessoas que, olha, não tem, faça e utilize, mas saiba como descartar e lembre-se, quando você descarta a sua máscara, ela não vai para lugar nenhum. Ela precisa ser incinerada porque isso é um material contaminante. Então, ela precisa ir dentro de um saco plástico, junto com as luvas, separado do seu lixo. Você precisa descartar isso da forma apropriada para que você não contamine outras pessoas que são serviços essenciais, como garis, os nossos catadores de material reciclável que são tão preciosos e que nesse momento não estão podendo trabalhar. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas que antes não estavam sendo vistas, elas precisam cada vez mais serem enxergadas pela sociedade. Pois é. É o respeito, né? É a identificação com cada um de quem é outro. É isso aí. Olha, se você já gostou dessas dicas da Luísa, e eu tenho certeza que gostou, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link para aquela participação dela de semanas atrás, quando ela ensinava a fazer as máscaras com o filtro de papel. É 02 ou 03 aquele ali? O Luiz. Eu usei o 102. Eu acho que ele é menorzinho e ele fecha melhor no rosto. Mas show de bola. Você pode ir adaptando aí, se não tiver, faz e tenta diminuir, vai vendo qual é o melhor formato para você. Luísa, super bacana ter você com a gente. Eu te agradeço muito uma vez. Eu que agradeço, Guto. Traga mais dicas, esteja sempre com a gente, porque a gente está aqui para te receber. Super obrigado. Um beijo enorme, um beijo a todos os nossos espectadores. Isso aí. Eu que agradeço também a ela, Luísa Sarmento, do canal Mais Orgânica, e agradeço sempre a você que está conosco. Todo dia a gente trabalha para estar aqui com vocês. A Francile Costa também está com a gente, o Luiz Carlos Silva, o Leopoldo Long, todos os amigos tão queridos, muita gente bacana participando aqui com a gente das nossas transmissões nas lives do ClickTube News. Gente, hoje vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia, obrigado sempre pela presença. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Obrigado, gente!